Atenção, atenção, muita atenção! Mulher esmagada por uma marquise. A tragédia aconteceu em Belo Jardim, no agreste de Pernambuco. A mulher de 32 anos estava sentada em uma calçada quando a marquise de uma casa caiu sobre ela. A reportagem completa, que inicia uma grande cobertura sobre esse caso, você vê logo com Vitória Campos. Vejam aí. O caso aconteceu por volta das 5h40 da tarde de ontem, no bairro dos Felicianos, em Belo Jardim, no agreste de Pernambuco. Imagens de uma câmera de segurança registraram quando Amanda Ferreira de Araújo, de 32 anos, estava em uma cadeira quando a marquise desabou. No vídeo, é possível ver o momento em que uma outra mulher sai da casa e fica desesperada. Um carro para em frente ao imóvel e populares se aproximam para tentar salvar a vida da vítima. Amanda sofreu um corte profundo na cabeça e uma fratura exposta na perna. A mulher ainda foi levada pelos bombeiros para uma unidade de pronto atendimento da região, mas não resistiu aos ferimentos. Não se tem informações se a vítima morava no local. Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco disse que está investigando o caso. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do município interditaram o local para uma perícia na estrutura. Se tivesse 20, morreriam os 20. Foi o que disse o pai da mulher morta, esmagada por uma marquise em Belo Jardim. Ele disse isso em entrevista ao repórter Adielson Galvão. Confira agora. Essa casa, para a gente entender esse cenário, inclusive eu vi imagens lá da marquise despencando. Essa casa era dela mesma, amigo? Sim, do proprietário lá. Inclusive ela ficava todos os dias na frente da residência, não só como ela, como a mãe e a mais vizinha, né? Que Deus ainda botou a mão por cima das outras lá, que foi questão de minuto. Como nós citamos antes, que a tragédia foi maior, porque se tivesse 20, morriam os 20. Pois é, eu não sei exatamente qual o tamanho da casa, mas a marquise ela tem toda a extensão do imóvel, né? Ou seja, da frente do imóvel. De 6,5 a 7 metros. De 6,5 a 7 metros, ou seja, se tivesse 20 pessoas lá debaixo, teriam morrido as 20. Assim, porque a espessura dela lá dá um tornilho de 12 centímetros de concreto, ou seja, foi botado concreto 3 vezes para fazer uma marquise. E nenhuma estrutura, em termos de ferragem, tudo fora de padrão, tudo. Cara, e aí a gente sabe, claro, o nosso conhecimento é pouco em relação à construção, mas, por exemplo, para que o imóvel fique seguro, tem que ter amarração, tem que ter uma estrutura, né, de ferro, tal, tem que fazer coluna, tem que fazer radier. Com certeza, porque eu trabalho de pedreiro e vejo toda a estrutura que tem uma engenharia como comanda, né? Uhum. E você tem que seguir isso ali. Mas o poder de quem constrói, às vezes o dinheiro não dá, então o certo seria o quê? Chamar o profissional e dizer assim, minha condição não está dando para fazer o que a construção exige. Uhum. Quando se trata de estrutura, a senhor tem que ter tem que ter 100% de rigorosamente com isso aí, porque não só a vida dele, como um dia mais. E no caso, só quem perdeu a vida foi minha filha. Pois é, e excesso de cuidado não mata ninguém, né? Não vai matar ninguém. Que é assim, porque quando a pessoa tem dúvida de uma coisa, chama alguém, fulano, eu preciso fazer isso aqui, tu me dá uma ideia como é que eu posso sair disso aqui? Não custa nada chamar um profissional, embora que aquele cara não vai chegar lá, não vai fazer, mas pelo menos vai dar uma ideia para tu. Quer dizer, é o pessoal que estão construindo e estão pensando que estão fazendo o quê? Uma prateleirazinha com um pacote de bolacha, mas não é assim, que não, lá em cima tem peso. Você viu aí? Viu aí como foi forte, inclusive, esse último trechinho aí, onde ele critica todo mundo de uma vez só. As pessoas precisam entender. Olha, hoje em dia a turma fala aqui no Brasil, o ditado que eu ouvia quando era pirra era que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Porque todo mundo que é metido a médico, certo? Mas todo mundo é técnico de futebol, todo mundo é ministro da economia, todo mundo é jurista, todo mundo é engenheiro, todo mundo é advogado, todo mundo entende de tudo. Mas não é assim não, minha gente. Não é assim não. Hoje em dia todo mundo é jornalista também, né? E eu acho até massa, porque todo mundo é um jornalista cidadão, as pessoas utilizam os seus celulares para fazerem live, transmissão de notícia. Agora, quando a gente fala de exercício ilegal da medicina ou da engenharia,
A gente está falando de duas entre várias áreas que colocam muito em risco a vida das pessoas. Imagine você ceder o seu corpo para que uma pessoa que não seja médica vá fazer uma cirurgia em você. Ou da mesma forma, você se submeter a morar num lugar onde a obra de engenharia foi feita por pessoas incapacitadas. E é muito em cima disso que está sendo tratada essa questão lá de Belo Jardim. Porque o homem disse aí que a quantidade de concreto que foi colocada nessa marquise, segundo ele próprio, o pai da mulher que morreu, ele é pedreiro, então ele tem um conhecimentozinho também. Ele, como pedreiro, né, ele disse que tinha muito concreto para pouco ferro, ou seja, era muito peso, pouca sustentação, e o que acabou ocorrendo essa tragédia. A moça morreu esmagada por um peso que, segundo o próprio pai dela, se tivesse 20 pessoas embaixo, morreriam as 20. Eram 12 centímetros de concreto. Muito peso, com pouco ferro. Nessa segunda parte da entrevista, ele vai falar, inclusive, sobre a propriedade, porque no começo dava a impressão, quando ele falava, que a casa era a casa da mulher que morreu. Mas não, a casa é a casa de uma vizinha. A mulher que morreu, a filha de seu nenê, ela estava lá na casa da vizinha, embaixo da marquise, quando aconteceu a tragédia e ela morreu. Vejam aí. Essa casa, ela comprou de alguém, foi morar na casa ou a casa era alugada, para a gente entender justamente como foi que ela foi morar nesse imóvel. É sim, porque aquilo ali é assim, o pavimentação que foi feito lá, e o cara foi lá, construíram lá essas casas lá, inclusive foi embargada a obra lá um tempo, né? E continuaram, construíram lá as casas, o pessoal foi construir, inclusive continua construindo fora, e aí pegaram o pessoal, cada um quando compra essas casas pela Caixa, aí o pessoal vai murar suas casas, que ela não mura as casas, não faz marquise, nada. É no máximo uma marcação ali, sei lá, uma muretazinha de 10 centímetros. Não, é exatamente, só corre em volta uma fiada de tijolo, sem nenhuma estrutura, aí o cara vai aliçar a poça em cima daquilo ali, muitos nem quebrar, não quebra, tá em cima da terra, aquilo ali foi só tudo aterro, né? Aí acontece. A tua menina, ela morava com a mãe... E eu. Você? E meu menino, nós quatro. Mas infelizmente No caso, vocês compraram essa casa pela Caixa? Não, eu digo a casa onde aconteceu, isso não é na minha casa que aconteceu. Você tá entendendo? Exatamente, isso aconteceu na rua lá, entendeu? Isso aí aconteceu tudo na casa da vizinha. Não foi da casa da sua casa, não? Né? Não. Ô, Neném, e tu pretende acionar a justiça para que tudo isso, para que alguém seja responsabilizado pela morte da tua menina? Rapaz, eu não posso te falar isso agora, entendeu? Eu não vou poder falar isso agora. Até porque isso aí, eu vou falar para você uma coisa. É uma coisa que, até porque a dona da casa, eu não vou... Era a coisa que a minha menina mais gostava, tanto de lá como elas gostavam, a gente se gosta muito bem, os velhinhos dela, no caso, a mãe lá, os dois velhinhos, choraram tanto que veio acontecer, isso era muito pegado, entendeu? Os donos da casa não tem nada a ver com isso. Rapaz, eu vi umas imagens... Certo, agora só que eu culpo muito, você que nós falou agora há pouco, é o poder público que faz esquecimento. Porque pois é, a prefeitura não tem nada... Porque não foram lá esses fiscal do poder público, estou falando, estão dormindo. A equipe de engenharia, né? Sim, chega lá, não custa nada, pode chegar lá e embargar uma obra. Não, e a gente está falando, você disse aí que esse cara, ele constrói várias casas e tal. Então, é construtor. Então, se ele é construtor, mas por que ele não tem... Porque não há uma exigência da prefeitura lá da cidade de fazer um acompanhamento com um profissional, né, adequado, com um engenheiro? Com certeza, é porque isso aí eles têm lá. Agora não sei qual é o motivo, né? Isso aí, se apertar a chuva lá, você vai ver desmantelho em Belo Jardim. Construir lá no bairro do Pontilhão, dentro de uma vargem lá dentro. Tá aí, nossos sentimentos aí para seu neném, para toda a família, para os amigos. E me recordo até uma coisa que foi dita pelo pai na primeira parte da entrevista, né? Que deve ter chamado a atenção de vocês. Ele foi logo falando sobre a bondade de Deus. Veja, ele perdeu a filha de uma forma trágica, violenta dessa. Mas ele falava como uma bondade de Deus porque não morreram mais pessoas, porque ele disse que era costumeiro ter muita gente que ficava ali embaixo daquela marquise, né? Então, até teve aquela expressão que a gente botou na legenda, né? Se tivesse 20,
Morri os 20, porque o peso da marquise que caiu era muito grande. Infelizmente, esse peso foi todo em cima desta moça e a moça veio a falecer. Disseram que socorreram ela, mas eu acho que era muito difícil, viu, salvar a vida dela do jeito que ela foi esmagada por aquela marquise.